Pela Marlene Matos, vocês tinham mais medo ou respeito? Como é que era a relação das Paquitas com a Marlene? Eu sempre fui muito medrosa, então eu sempre tive medo. (48). 48 Paquitas, eu não fazia ideia que era tudo isso. Também não. Eu não fazia ideia que era tudo isso de Paquita que teve. Muita Paquita, né? Muita Paquita. Não sei se é 28 ou 48, mas eu vou me informar pra você. Aham. Acho que é muita gente. Porque teve 8 aqui, tiveram Teve 4 as nos Estados da Unidos, na Argentina, né? Argentina, Ah, no tá. Chile. Aham. Eu acho que são isso aí mesmo. Nossa, Porque, eu não- porque é isso mesmo, porque foram 8 da minha geração, 8 da próxima, 4 da outra, só daí já tem 20 e pouco. já tem 20 e pouco, né? Caraca, bicho. É É muita louco assim, Paquita. é muita Paquita, mas ao mesmo tempo, da quantidade de gente que queria ser Paquita. É verdade. muito Então, pouca é isso que Paquita. eu ia falar no começo. Eu concorri com 20. Na época da Bianca, já eram 5 mil. Cara, Cara, então, olha isso. era Entendeu? progressão geométrica. Quanto mais ia passando, era mais gente querendo Não, ser. eu lembro quando ia ter, entrar uma nova Paquita. Era um evento. 5 mil Sabe? meninas. Era um negócio Eu lembro absurdo. que o Barry ia pra... O Oswaldo Barry, que era o coreógrafo, ele ia pra cidade, aí de 5 mil ele fazia uma peneira, aí recrutava lá 300, 100, aí ele mandava pra Marlene e pra Xuxa avaliar, ali ia tirando 50, 30, aí vinha pro palco pra poder... Ele fazia tipo um evento na cidade, sabe? Um Aham. desfile mesmo. Sim. E como é que era a convivência entre vocês? Tinha rivalidade entre vocês? Tinha... Então, DVD, se tivesse, tinha que acabar em casa ou no Porque vocês tinham senão a ali gente era também suspensa. Vocês tinham uma linha dura ali, A gente não era é? suspensa. Ah. Se a Marlene soubesse de alguma coisa, a Marlene ou confrontava na frente, ou suspendia, ou dava bronca, ou ia expor, né? Aham. Ó, tô sabendo disso, o que tá acontecendo? Aí acabar na hora, entendeu? Ouvi dizer Então, que tá tendo um negocinho aqui que tá não acontecendo. tinha espaço pra isso. Eu nunca vi bate-boca de ninguém em camarim nenhum, sabe? A gente sabia, assim, sabe aquele disse-me disse? Aquela coisa que você... Mas ninguém sabia se era verdade ou mentira, porque ninguém tinha... Na verdade, ninguém tinha coragem de botar pra ferver ali, porque sabia que ia enfrentar uma Marlene. Então, era tão pequeno diante da confusão que ia armar. Pra quê? Pra ser suspensa, sabe? Hoje em dia a gente ficou sabendo de muita coisa, até pelo documentário da Xuxa, foi falado muita coisa veio à tona, tudo. Eu quero saber o seguinte, você falou que a gente tinha essa questão de ninguém queria enfrentar a Marlene, tá? Pela Marlene Matos, vocês tinham mais medo ou respeito? Como é que era a relação das Paquitas com a Marlene? Os dois. Os dois. Eu acho que por eu ser muito criança, por eu ser uma menina, eu acho que eu tinha medo. Eu sempre fui muito medrosa, então eu sempre tive medo. Mas eu era da Marlene de todo mundo. Eu tinha medo de muita coisa de todo mundo, assim. Eu tinha medo da Paquita mais velha. Eu tinha medo de não agradar. Eu tinha medo, por eu ser uma menina que eu não tinha vindo daquele mundo ali, né? Eu queria ser uma Paquita que chegasse à altura delas. Então, eu queria sempre conquistá-las. Então, eu acho que eu tinha respeito por ela ser minha patroa e medo do que eu poderia causar e não ser quem eu queria ser. Então, eu nem chegava perto de fazer nada errado. Então, se tinha que estar maquiada, eu estava maquiada. Se tinha que estar no horário, tinha que estar no horário. Se tinha que não ter namorado, eu não tinha namorado. Se tinha que estar com nota alta, eu ia dormir pouco para ter nota alta. Então, é um mix de tudo. Você falou o negócio do controle de nota alta, tudo. Tinha esse controle. Se não fosse bem na escola, você Era ia o que ser ela sempre desligado. falava. Eu nunca precisei levar nenhum boletim, assim. Tá. Eu nunca precisei. Não chegou a esse ponto, mas É o eu tipo tinha de coisa que você não precisa testar, né? Fala assim, ó, quem tiver nota baixa vai rodar. Você não mas testa, esse né? negócio Você de vai... ter que andar com um livro na cabeça para ter postura, de ter que ler. Se alguma coisa ela perguntasse, a gente não soubesse, era um sermão, tipo, como você não sabe, sabe? Ela queria que a gente fosse exemplar em tudo. Então, tinha essa cobrança, sim. Você falou que vocês gravavam 5 num dia, era só na época de teste, Direto. mas vocês gravavam uma vez por semana, então? 2 vezes por semana. Terça e quarta. Terça e quarta. Então gravava uma E gordurinha final de de semana programa. gravava... Não, o programa era diário, né?
Então, passava de segunda a sexta. Reprisava no sábado. Então, e final de semana a gente gravava na Argentina. Chegava na Argentina, ainda gravava 5 na Argentina. Chegava na Argentina se eu não me engano, na sexta. A gente viajava sexta e gravava sábado e domingo na Argentina. Gravava pra semana inteira na Argentina. E final de ano a gente ia pra Espanha pra gravar pro ano inteiro. Eu só tinha segunda-feira de folga. Então... E assim, a segunda-feira eu me lembro que era dormindo quase o dia todo. Acordava, Era fazia exaustivo. unha, refazia mala para a semana inteira. Não tinha como. As pessoas falavam assim, vocês não namoravam. Não tinha nem tempo de pensar em nada. Não tinha tempo. Olha, eu não consegui ser madrinha da minha sobrinha. Não tinha tempo de frequentar, de casamento. Muitas coisas eu não perdi por causa disso. Era opção, né? Porque era o meu trabalho, era a minha vida. Então, não tinha tempo de muita coisa. Olha, isso que vocês viveram, tá? Isso tudo é retrato de uma época. Mas hoje, nos dias de hoje... não dá para imaginar. Não dá. Você colocar adolescentes numa situação dessa, num ritmo desse, não dá. Isso é impensável. A gente teve que trocar de escola, porque a minha escola, por exemplo, que eu estava, não tinha condições. Eles não... Porque tinha que ser uma escola que entendesse as faltas, que entendesse o carga horária, que entendesse a matéria. Tinha vezes que eu dormia na carteira e a professora falava, não acorda ela, que ela trabalhou a noite toda. Então, quer dizer, as professoras entendiam a gente, né? Então, a gente tinha... Por exemplo, eu lembro que eu fazia prova numa sala sozinha, porque tinha que fazer em outro horário, que eu não tinha como fazer com todo mundo. Então, eles passavam a matéria, às vezes... na época não tinha celular, eu acho que... Não me lembro, acho que não tinha celular. Passava por e-mail e eu tinha que estudar. Tinha um tempo mais para me estudar, entendeu? Uhum. Aí eu lembro que eu tinha um primo que era CDF, eu ia para casa dele para ele me explicar a matéria. Era o jeito que eu tinha para estudar, porque eu não tinha tempo de ficar lá assistindo aula. E como é que os pais de vocês lidavam com essa situação, a família de vocês? Então, é isso que me perguntam muito. Na época, minha mãe era o meu sonho. Então, a minha mãe era tipo mãe de Miss. Uhum. Então, a minha mãe ela não chegava para mim e falar assim... Se vocês hoje em olhar, vocês podem falar assim... Ah, Paula, mas você viveu alguns abusos, algumas coisas, Naquela época, a minha mãe não via como aquilo. Uhum. Ela via como uma coisa que tava demais, por exemplo. Pô, tá cansada. Tá puxado, mas era o máximo, talvez, né? A minha mãe, eu lembro dela fazendo massagem na minha perna, né? Fazendo um monte de coisa para mim, levando salada de fruta. Ela fazendo o máximo que ela podia para viver o meu sonho. Eu lembro que quando eu fui falar com a Xuxa que eu não queria mais ser paquita, porque eu vinha... Antes de eu comprar o carro para minha família, eu pegava 3 ônibus. E eu acabava a gravação, 3 e pouca da manhã, e ia para a Central do Brasil. E eu lembro que um homem alto, forte... chegou para mim e começou a falar coisas obscenas, mesmo do lado da minha mãe. E eu com 12 anos, 11 anos. E aí eu chorava, que eu falei que eu sou medrosa, chorava. Mãe, eu não quero mais ser paquita, eu não quero mais passar por isso. E no dia seguinte, de novo, mãe, eu não quero mais passar por isso. Tá bom, vamos se despedir da Xuxa. Quando eu fui me despedir da Xuxa, ela falou assim, mas por que você não quer mais ser paquita? E eu expliquei em detalhes para ela, aconteceu isso. E ela falou, não, você vai morar comigo, você vai ficar um tempo comigo até você juntar dinheiro e comprar um carro para sua família. Uhum. E foi assim que aconteceu. Eu fui morar com ela, foi quando eu comecei a comer saudável, foi quando eu comecei... As pessoas falam que eu falo muito parecido com ela, eu comecei a ter os trejeitos dela, eu comecei a viver com ela. Foi justamente por causa disso. Porque eu ia sair de paquita por não ter condições e passar por dificuldade. Uhum. Uou, eu sou o DVD Castilho e este é o Ponto de Ironia. Eu tenho um apoiador aqui no meu programa que é a Falcone Vision. É uma empresa de drones e você está vendo alguns drones, algumas imagens da Falcone Vision. Agora você vai fazer o seu evento, seu casamento, sua festa, show, lançamento, congresso, qualquer tipo de evento você pode contar com as imagens maravilhosas da Falcone Vision. Gostou desse corte que você acabou de assistir? Pois é, que nem esse corte, tem muitos outros, tá? Procura aí no nosso canal que com certeza você vai encontrar muita coisa bacana e que você vai curtir bastante. E falando em curtir, se inscreva agora no nosso canal. Se inscreva, ative as notificações,
Curta esse vídeo, compartilhe com os amigos, deixe um comentário aí, que é para não nos perder de vistas. A gente te encontra em outro vídeo.